Josué, capítulo 19. As terras da tribo de Simeão. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba, ou Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betu, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Eram 13 cidades com seus povoados. Aim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades com seus povoados, e todos os povoados ao redor dessas cidades, até Baalat-Beer, que é Ramá, no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Sim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. As terras da tribo de Zebulon. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá, ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabesete e se estendia até o ribeiro, próximo a Joquineão. De Saride, fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislot-Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Jafia. Depois continuava para leste, Pegat-Éfer e Éter-Cazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Iftael. Aí também estavam Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém. Eram 12 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. As terras da tribo de Issacar. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Afraim, Sion, Anarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Elganim, En-Adá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. As terras da tribo de Asser. Na quinta vez, a sorte saiu para Asser, clã por clã. Seu território abrangia Eucate, Ali, Beten, Aquizaf, Alameleque, Amade e Misal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libinate. De lá virava para o leste em direção a Bet-Dagon. Alcançava Zebulon e o vale de Iftael, e ia para o norte, para Bet-Emeque e Neiel, passando por Cabu. À esquerda, Hebron, Reobe, Amon e Caná, até Sidom, a grande. Depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro. Virava na direção de Oza e terminava no mar, na região de Aquizib. Umá, Afeque e Reobe. Eram 22 cidades com os seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Asser, clã por clã. As terras da tribo de Naftali. Na sexta vez a sorte saiu para Naftali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elefe e do carvalho de Zanim, passava por Adame-Negueb e Jabneel, e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Azinote-Tabor, a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate,
Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Iron, Migdal-El, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Naftali, clã por clã. As terras da tribo de Dan. Na 7ª vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tímina, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalat, Geude, Ben-Berac, Gat-Rimon, Mejarcon e Racon, e a região situada defronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território, por isso atacaram Lesem. Conquistaram-na, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lesem e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essas cidades, com seus povoados, foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. As terras dadas a Josué. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorte em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Mateus, capítulo 27. O suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus diante de Pilatos. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela época um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que ele solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele.
Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais alto: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. A crucificação. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se ele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A morte de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando por Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe.
Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente do sepulcro. A guarda do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montado guarda, lacraram a pedra. Jeremias, capítulo 12. A queixa de Jeremias. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste, e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perece os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera. A resposta de Deus. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhes dizem coisas boas. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos seus inimigos. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ruge contra mim, por isso eu o detesto. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como uma toca de hiena, sobre a qual pairam as aves de rapina. Reúnam todos os animais selvagens, tragam-nos para o banquete. A minha vinha foi destruída por muitos pastores que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade num deserto devastado. Fizeram dela uma terra devastada, e devastada ela pranteia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Destruidores vieram sobre todas as planícies do deserto, pois a espada do Senhor devora esta terra de uma extremidade à outra. Ninguém está seguro. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Cansaram-se de trabalhar para nada produzir. Estão desapontados com a colheita por causa do fogo da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderam da herança que dei a Israel, o meu povo. Eu os arrancarei da sua terra
e arrancarei Judá do meio deles. Mas depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e os farei voltar, cada um à sua propriedade e à sua terra. E se aprenderem a comportar-se como o meu povo, e jurarem pelo nome do Senhor, dizendo: juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Mas se não me ouvirem, eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até um dia em que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias e falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até o confim da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Alcedama, isso é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás,
também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos.